Bom, pessoal, sejam bem-vindos à aula de expressões com inteiros. Então, nessa aula nós vamos ver expressões aritméticas, expressões relacionais e expressões lógicas. Essas primeiras expressões aritméticas vocês já conhecem da matemática, né, da escola. Então, todo tipo de expressão matemática assim, de soma, subtração, multiplicação. Aqui no Python também nós vamos estar chamando aquele conjunto todo de uma expressão aritmética. Você pega, soma duas variáveis, divide, multiplica por outra, tudo isso é uma grande expressão aritmética. As expressões relacionais, por sua vez, são de comparações. Por exemplo, você está comparando uma variável é maior do que 3, uma variável é igual a outra variável. Todas essas são relacionais, porque foca ali no relacionamento entre duas coisas, né? E as expressões lógicas. Essas expressões lógicas são expressões onde a questão os objetos, os valores são verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, se eu sair de casa de manhã e fiz uma caminhada, isso é uma expressão lógica. E ela é verdadeira quando ambos são verdadeiros. Eu saí de casa e fiz uma caminhada, então tudo ela é verdadeira. Então nós vamos ver com calma isso, né? E além disso, além dessa aula aqui, em relação às aulas, em relação ao conteúdo sobre expressões lógicas, tem uma pequena aula do professor Fábio Con da USP, que eu coloquei no AVA, então vocês dão uma olhada lá para assim reforçar, né? Uma videoaula é coisa rápida, alguns 20, 30 minutos lá. Então assim, já que a gente sabe que as expressões lógicas dão uma anuviada na cabeça, principalmente se é a primeira vez que você está vendo isso, então, por favor, né, você tem também esse recurso, tá certo? Está o link lá no AVA, você também pode ver lá para dar uma reforçada. Pessoal, então vamos lá. Expressões aritméticas. Bom, no Python, todo tipo de expressão aritmética, você vai utilizar os operadores multiplicação, soma, enfim, os operadores aritméticos. E nós chamamos, então, que uma expressão aritmética no Python é uma sequência de constantes e variáveis numéricas com a utilização dos operadores aritméticos. Que operadores são esses? Soma, né, subtração, enfim, multiplicação, todas essas são operadores aritméticos. Então aqui a gente tem 3 variáveis e a gente tem várias expressões aritméticas. Todas essas são expressões aritméticas. Uma soma depois multiplicação, depois soma, uma potenciação, enfim. Cada uma dessas nós podemos chamar de uma expressão aritmética. Então, uma expressão aritmética ela sempre dá em um resultado, né? Um resultado numérico. Esse é o fim é o resultado da expressão aritmética. Então aqui a gente tem uma lista de operadores, né, soma, subtração, multiplicação, enfim. E o exemplo com utilização deles e também o resultado. Isso aqui a gente já viu nas aulas anteriores, então basta lembrar que todos os operadores aritméticos acima são binários, exceto o operador de sinal negativo. Então o sinal negativo você pode utilizar com somente um operando, por isso ele é chamado de um operador unário, né? E os operadores que têm 2 operandos são chamados de binários. Além disso, nós temos os operadores chamados in place. Tudo isso é importante, pode cair na prova, tá certo? Essas palavras-chave. Esse in place é um operador que combina o operador de atribuição, o igual, com também um operador aritmético. Então, são esses exemplos aqui, ó. Mais igual, menos igual, multiplicação igual. E o que eles significam? Por exemplo, se você utilizar o x mais igual y aqui, ele é equivalente a x igual a x mais y. Ou seja, ele soma o resultado do lado direito e atribui em conjunto com esse operador que está definido aqui na variável do lado esquerdo e salva no variável do lado esquerdo. Então tudo é acumulado em x aqui. X passa a ser o valor de x mais o valor de y. Por exemplo, e se fosse divisão? X divide igual a 3. Ele vai pegar 3, ele vai pegar x, né? Vai fazer o resto de divisão, a divisão inteira com relação a 3 e atribuir em 3.
Isso significa que, por exemplo, x igual, isso aqui vai ser igual a isso aqui, entendeu? Então, por exemplo, você tem o x e o operador in place de resto de divisão, 3 é o do lado direito. Isso é equivalente a x, pega o resto da divisão e salva em x depois, né? Então, como a gente já viu esse aqui, ou outro exemplo, por exemplo, x multiplica por 3 é igual a x multiplicado por 3 e salva em x. Então, x maior ou igual a y mais z. Isso nada mais é do que x mais y mais z e salva aqui. Então, façam esses testes, tá? Para vocês se acostumarem com os operadores in place. Porque eles nada mais são do que você pegar esse operando do lado esquerdo, colocar para trabalhar junto com a expressão do lado direito e no final salvar tudo no lado esquerdo, na variável do lado esquerdo. Tá legal, então agora a gente já viu que são expressões aritméticas, agora nós vamos para expressões relacionais. O que são expressões relacionais? Bom, é uma expressão de comparação de dois lados em que o resultado vai ser salvo. Opa, deixa eu só deixar um negócio aqui do lado. Em que o resultado dessa expressão vai ser verdadeiro ou falso. Então você vai estar comparando duas coisas, uma do lado da outra, e comparando ali com maior, menor, igual ou diferente, e o resultado vai ser verdadeiro ou falso. Por exemplo, no if a gente usa se x maior que 2, entra aqui dentro do if. Essa expressão aqui é uma comparação, é uma expressão relacional, porque você está comparando x maior que 2. X é maior que 2 ou menor que 2, ou igual a 2. Isso é uma comparação de uma expressão relacional. E o resultado de uma expressão relacional sempre é um resultado lógico, verdadeiro ou falso. Isso é muito importante gravar, pode cair na prova, tá? Então, por exemplo, você tem vários operadores relacionais, igualdade, diferente, maior, menor, exemplo aqui do lado, e o resultado é verdadeiro ou falso. Isso que você tem que gravar. Toda expressão relacional, por exemplo, y igual a x igual a y, é uma pergunta. É uma expressão relacional comparando esse lado esquerdo com o lado direito. E o resultado vai ser true ou false, certo? Então, sempre vai ser verdadeiro ou falso o resultado. Se eu comparar, por exemplo, x maior que 9, mesma coisa, né? O resultado vai ser true ou false. Então, dizemos que as expressões relacionais são avaliadas e então resultam em variáveis lógicas como resultado. Apertei o botão sem querer lá para frente. Então, a partir disso, nós temos as expressões aritméticas e as relacionais. Agora nós vamos para expressões lógicas. Bom, no Python 3, para agrupar operações lógicas, utilizamos as expressões lógicas. Nada mais é do que o seguinte, por exemplo, e se você quisesse perguntar se uma variável x é maior do que 0 e menor do que 10? Você atualmente poderia fazer um if assim. Concordo? Primeiro if, x maior que 10, ele entra dentro do if. If x maior que 0, entra no if. If x menor que 10, entra no if. E aqui dentro, ele imprime x é maior do que 0 e menor do que 10, né? Somente porque passou pelos dois ifs anteriores. Então você sabe que esse é o caso de x. Porém, você pode simplificar esse código da seguinte maneira. Você pode utilizar o operador lógico AND, que é o E, né? É o nosso E lógico. E fazer a seguinte expressão. If x maior que 0, AND x menor que 10. Que a gente lê x maior que 0 e x menor que 10. Então, se x é maior que 0 e x é menor que 10, então entra e imprime aqui esse print. Então, esse é um operador lógico, o operador lógico AND. E aí nós chamamos que toda essa expressão grande aqui, por ter o operador lógico, então nós chamamos ela de uma expressão lógica.
Então, os operadores lógicos em Python são os seguintes: AND, OR e NOT, né? O AND é o E, o OR é o OU e o NOT é o NÃO. Então, esse operador E, ele significa o seguinte: ele só é verdadeiro se ambos os operandos for verdadeiro. Por exemplo, se x é maior que 2 e x é menor que 100, considerando que x é igual a 5, então isso aqui dá resultado verdadeiro. Agora o OU, por exemplo. Então, por exemplo, se o x não fosse maior que 2, ele já daria falso. Já o OU, ele é verdadeiro se qualquer um dos dois for verdadeiro, pelo menos. Se pelo menos um dos dois for verdadeiro. Por exemplo, x é igual a 0 ou x é igual a 1. Como nós sabemos que x é igual a 5, ele não é nem isso, ou seja, falso ou falso. Então o resultado é falso. Agora, se x fosse 1, o resultado dessa expressão aqui toda seria verdadeiro. Ou se x fosse 0, o resultado da expressão toda também seria verdadeiro. Por fim, o NOT. O NOT é a negação. Então, se você utilizar o NOT, você nega tudo aquilo lá. Por exemplo, o que era verdadeiro vira falso e o que é falso é verdadeiro a partir do que você utiliza o NOT. Por exemplo, a expressão x maior que 2 e x menor que 100, toda dentro do NOT. Vai dar falso, porque se aqui em cima deu verdadeiro, então o NOT disso vai ser falso, certo? O NOT é interessante em algumas vezes. Por exemplo, você tem uma situação onde você quer saber se o número não é uma vogal, se o número não é se uma letra não é uma vogal, por exemplo. Você compara se a letra é igual a A, se a letra ou igual a B, ou igual a C, ou igual a D, ou igual a E, e dá o NOT em tudo isso. Ou seja, ele vai ser verdadeiro se ele não for nenhum desses vogais. A gente vai ver mais exemplos. Vamos lá. Então, o operador AND, ele se lê assim. Se você tem P e Q, então P AND Q, nós lemos P e Q. E ele é verdadeiro somente quando os dois são verdadeiros. Então aqui a gente tem a tabelinha. Ó. Quando P e Q for verdadeiro, aí P e Q também vai ser verdadeiro. Se qualquer um deles for falso, ou até mesmo ambos, então o resultado de P e Q é falso. Agora vamos ver o OR, né, o OU. O OU é como se fosse o contrário. Você tem P ou Q, né? P OR Q, então isso significa o seguinte: se qualquer um dos dois for verdadeiro, então o resultado final é verdadeiro. P é verdadeiro, P ou Q é verdadeiro. Qualquer um dos dois for verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. E ele só é falso se ambos forem falsos. Então, tanto P é falso quanto Q é falso, então P ou Q é falso. Porque não é nenhum e nenhum outro verdadeiro, nenhum dos casos se aplica. Por fim, o não, que é a negação, como nós já explicamos, né? Se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Uma questãozinha de lógica, né? Espero que vocês estejam assim já meio familiarizados com a lógica desde o ensino médio, né? Mas se não tiver, não tem problema, é só praticar bem. Então, por exemplo, você tem x verdadeiro e y falso. Aí, faça essa prática. Vamos analisar se cada uma dessas expressões se é verdadeiro ou é falso. Então, essa primeira aqui, booleana 1, né? E aí a gente vai seguindo até as 8 expressões. 2 maior que 1, verdadeiro. 2 maior que 7, falso. X e y. Bom, x é verdadeiro. E y é falso. Então o resultado é falso. Eu vou copiar aqui para a gente colocar num bloco de notas. E aí, um exercício para vocês fazerem é vocês copiarem também e tentarem resolver sozinhos, depois que não olhando aqui, né? Então, 2 é maior que 1, verdadeiro. 2 é maior que falso. Eu vou escrever verdadeiro e falso. V e F. X e y, sendo que x é true e y é false.
certo? Então vamos lá. X e Y. Falso. Como o Y é falso, tudo é falso. X ou Y. Bom, como X é verdadeiro, então já é verdadeiro. Não booleana 4. Booleana 4 é essa expressão aqui, ó. Então ela está verdadeira, então não dela é falso. Se 2 é maior que 1, é verdadeiro. Ou isso ou isso. Bom, mas como eu vi que 2 é maior que 1, eu nem preciso ver o resto, porque aqui é só o, ó. E como 1 é verdadeiro, então toda a expressão vai ser verdadeira, porque aqui é ou isso ou isso. Se qualquer um deles for verdadeiro, o final é verdadeiro. Aqui é o contrário, ó. É uma expressão só com ands, tá vendo? De propósito isso. Por quê? Se um deles for falso, tudo é falso. Então vamos ver aqui. 5 é maior que 4? Não, é verdadeiro. 7 é maior que 2 vezes 2, 2 vezes 2 é 4. 7 maior é verdadeiro também. 33 é maior do que isso aqui? Nossa, isso aqui é o resto da divisão por 40. 55 dividido por 40, o resto é 15. 33 é maior do que 15? Falso. Ou, verdadeiro também, né? Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Poxa, então aqui deu verdadeiro, hein? Mesmo sendo uma expressão com três operandos em AND, né? Então, quando as três condições são verdadeiras, então ele é verdadeiro no total. Agora, acho que vai ser um exemplo do falso, né? X ou Y é verdadeiro e... Porque X é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro, que eu estou marcando. Não Y, verdadeiro também. Booleana 1, verdadeiro. E não booleana 1 também é verdadeiro, porque booleana 2 é falso. Não booleana. Então tudo verdadeiro aqui também. Interessante, né? Foi bem exigente essa última expressão aqui, mas deu tudo verdadeiro. Ok. Então façam um teste depois sozinhos para ver se vocês e olhem o gabarito para ver se está certo. Praticar expressões lógicas, né? Então aqui ele explica tudo isso que eu tenho falado, né? Se você a relação você tem uma grande expressão lógica e aí você vai fazer uma relação, né, uma precedência dos operadores. Então vamos lá. Tem uma regra de precedência. Por exemplo, primeiro vão ser os operadores aritméticos, depois os operadores relacionais e por fim os operadores lógicos. E os lógicos também estão nessa ordem. Então, se você quiser ter certeza ou deixar mais claro algumas expressões para serem computadas primeiro, você usa parênteses, né? Então, aqui, por exemplo, ó, e 1 mais 3 maior que 2 mais 3, ou falso, ou não de 3 menor que 2, o que é computado primeiro? Primeiro são feitas as somas, entendeu? Depois é feito os operadores lógicos aqui, os operadores relacionais, aqui e aqui, e por fim são realizados os operadores lógicos. E aí os operadores lógicos são na seguinte ordem: not, and, or. Então primeiro vem um not aqui, 3 menor que 2 é falso, então não, isso é verdadeiro. Verdadeiro ou falso ou essa expressão aqui. Vamos ver o valor dessa expressão. No total a gente já sabe que vai dar true, porque esse aqui é verdadeiro, né? Então, e como são todos ous, aqui a gente vai 4 maior do que 5. Falso. Falso ou verdadeiro. Então é verdadeiro no final. Então a resposta sim, verdadeiro, uma vez que as expressões aritméticas 1 mais 3 e 2 mais 3 são realizadas primeiro, seguido pelos operadores relacionais, maior e menor. Depois, os operadores lógicos são executados, começando por not e por fim, or. Né? Então, quando você vê uma montar expressão, ou você vê uma expressão lógica, você tem que seguir essa ordem dos operadores para entender como ela funciona certinho. Então aqui está a tabela. Com o tempo, fazendo a prática, vocês vão se acostumar. E se vocês quiserem forçar alguma ordem, você usa os parênteses, igual nas expressões matemáticas, né? Bom, agora vamos fazer alguns exercícios. Eu vou passar 2 aqui para vocês tentarem fazer. E depois vocês olhem aqui o gabarito, né? E, enfim, vocês vão
assim, dessa maneira, praticar melhor, né? Então, vamos fazer aqui o exercício 3, de exemplo, gabarito. E o exercício 5. Então, 3 e 5, por favor, pausem o vídeo agora, né? E eu vou começar a escrever o gabarito aqui. Vocês pausam o vídeo, tentam fazer e depois ver o gabarito, porque só assim você vai conseguir praticar e fixar o conteúdo, tá bom? Então, beleza. Pode pausar o vídeo aí. Ok. Agora eu vou dar o gabarito, então. Da questão 3. Vamos lá. Dado dois números A e B, então vou ler aqui A e B inteiros, né? Vamos supor. Escreva assim se A for maior do que 2B ou se B for maior do que 2A. Caso contrário, escreva não. Então, por exemplo, aqui veja que o ou foi usado, né? Então, if A maior que 2 vezes B ou, né, or B maior que 2 vezes A. Escreva assim. Caso contrário, escreva não. Caso contrário, seja else. Então vamos executar nosso programa. Vamos colocar número 1 e 2. Então, nem 1 é maior do que 2 vezes 2 e nem 2 é maior do que 2 vezes 1, né? Porque 2 é igual a 2 vezes 1, mas não é maior. Perceba que nós utilizamos o maior, então tá certo, é esse mesmo resultado. Agora vamos colocar 1 e 3. Aí sim, por quê? Porque o 3 é maior do que 2 vezes 1. Então, por exemplo, olhando aqui, eu digitei 1 e 3, certo? A igual a 1, B igual a 3. Então, gente, olha aqui o código. A igual a 1, B igual a 3. Vamos executar com calma. Deixa eu tentar aumentar a letra, para ficar melhor no vídeo. Ah, ficou melhor, eu acho. Ok. Se não tiver tão boa a letra no vídeo, depois vocês me falam, tá certo? Eu escolhi uma letra aqui que eu acho que é boa. Se bem que a Arial deve ser ainda melhor, hein? Aí, pronto. Então. Aqui nesse caso, ó, eu digitei A igual a 1 e B igual a 3. Então, vamos fazer com calma aqui. Primeiro, você tem toda essa expressão lógica aqui. O que é feito primeiro? Primeiro, como é um OR e você tem 2, então vai executar desse lado aqui. Então, aqui dentro, o que é feito primeiro aqui dentro desse lado esquerdo? Ele vai considerar isso aqui. Tem que executar porque esse é um operador aritmético, ele tem precedência. 2 vezes B. B é 3. Então, vai dar 6. E aqui do lado, 1. 1 maior do que 6? Não, falso. Então, esse lado aqui deu falso. Agora, é um ou. Então, se esse lado for verdadeiro, vai ser verdadeiro tudo. Vamos verificar. B. B é 3. E desse lado, 2 vezes A. A é 1. Então, dá 2. Então, 3 maior que 2? Sim, verdadeiro. Então, como é um ou, tudo isso aqui vai ser verdadeiro e ele vai entrar aqui. Entendeu? Mesma coisa seria se eu digitasse o contrário, né? 3 e 1. Também daria sim. Porque esse aqui daria verdadeiro e esse daqui daria falso. Né? E agora se eu digitar um valor que os dois são iguais. 2 e 2. Falso. Por quê? Nem 2 vai ser maior do que 4 e nem 2 vai ser maior do que 4 aqui também, né? Vai dar falso e falso. Como os dois são falsos, tudo deu falso. Então, ele dá falso, não entra nesse if, vem pro else e imprime não. Certo? Espero ter bem claro, né? Agora vamos pro próximo gabarito. Então, vamos lá. Gabarito da questão 5. Essa já é mais compridinha.
mas nada que vocês não consigam fazer também com um pouco mais de concentração, né? Dado 3 números A, B e C, então eu já vou fazer aqui. Agora eu vou até usar o novo recurso que nós aprendemos, né? Que é, você pega, faz assim, né? E aí faz input e split. E aí você tem que converter cada um dos itens no tipo correto. E aí, aqui embaixo nós vamos... Deixa eu ver se eu fiz a leitura certa. Só fazer esse teste. Sim, está correto. Então, essa também é uma prática legal, pessoal. Vocês façam a leitura e aí testem se foi feita a leitura correta e continue o seu programa. Então, agora vamos lá. Dado 3 números A, B e C, imprima sim caso 2 desses números sejam iguais entre si, mas ao mesmo tempo diferente do terceiro. Olha só que interessante. Muita gente vai tentar fazer assim, ó. Isso aqui, sabe? Mas não é bom, pessoal. Isso aqui vai dar um erro que depois, mais pra frente, eu vou explicar pra vocês, mas é por causa da falta de... simplesmente o Python não funciona assim, analisando tudo de uma vez só, sabe? O que é melhor você fazer? Você faz o seguinte, hein? Usa os operadores lógicos que nós aprendemos na aula. Então, se A igual a B e, ao mesmo tempo, A é diferente de C, ele cumpriu o que nós estamos pedindo, certo? Porque A igual a B, então esses dois são iguais. Mas C é diferente. Entendeu? C é diferente de A, que por sua vez também, obviamente, por conclusão, é diferente de C, já que esses dois são iguais, certo? Então, aqui, sim. Agora, tem muitos casos de sim. Eu vou ter que, esse é o caso onde A e B são iguais e C é diferente. Eu tenho que ter um outro caso também. Se A e C for igual e B for diferente. Então, A igual a C e, ao mesmo tempo, A é diferente de B. Porque o B é o cara diferente. Entendeu? C é o diferente. Então, aqui nesse caso e aqui, B é o diferente. Entendeu? Aí aqui também. Sim, porque A e C são iguais e B é diferente. Agora tem mais um caso também, né? E se B e C forem iguais e A for diferente? Então, B igual a C and A diferente de B. Então, nesse caso aqui, A é o diferente. Sim. Bom, se A e B forem iguais, eu fiz. Se A e C forem iguais, eu fiz. Se B e C forem iguais, eu fiz. Então, eu acho que concluiu todos os casos do sim. Aí aqui é só o else mesmo para não. Porque nenhum dos 3 pares possíveis são iguais. Então, esse aqui é não. Então, vamos testar. 1, 2 e 3. Não, porque não tem 2 iguais. 1, 1 e 2. Sim. Esse 1, 1 e 2 é o caso onde A e B são iguais e C é diferente. Ou seja, é esse caso aqui, ó. Porque A igual a B? Sim. E A diferente de C? Sim. Porque o A é 1 e o C é 2. Então ele entra aqui. Agora vamos testar os outros casos. A gente tem que fazer um programa que funcione em todos os casos. Vamos testar esse segundo. B é o diferente. 1, 2, 1. Sim. O B é o diferente, deu certo também. Agora 1, 3, 1. Ah, desculpa, acho que não estava pegando o vídeo, né? Então eu testei aqui 1, 2, 1, B é o diferente, deu sim. Agora vamos testar C é o diferente. 1, 1, 2. Sim, C é o diferente, deu sim também. Agora vamos, por último, testar casos onde é não. Por exemplo, todos são iguais, não. Ou então também, todos são diferentes, 1, 2, 3, não também. Então é isso, né? 4, 9, 7. Todo o programa está funcionando bacaninha. Esse é o gabarito. Bom, pessoal, espero então ter mostrado isso para vocês, né? Expressões aritméticas, expressões relacionais, expressões lógicas.
O que é importante, tem que saber certinho o que é operador aritmético, o que é operador relacional, o que é operador lógico, o que é expressão aritmética, relacional e lógica, o que é uma variável lógica, que só pode assumir valores verdadeiro e falso. Qual que é o resultado sempre de uma expressão relacional, verdadeiro ou falso. Qual que é a precedência entre os operadores. Tudo isso é importante, é útil na programação, na prática a gente precisa o tempo todo. Né? Então, estudem isso, façam os exercícios no AVA e qualquer dúvida, qualquer dificuldade, compartilhem lá no grupo ou também eu me disponho, né? Mando uma mensagem privada para mim e eu busco ajudá-los, né, a concluir os exercícios, aprender esse conteúdo. É muito importante esse conteúdo para nós seguirmos em frente, beleza? Valeu então, turma, né? Até a próxima aula e mantemos contato pelo grupo do WhatsApp. É isso. Abraço.